Olá pessoal, boa noite. Ah, eu sou o professor Rildo. Esse é o curso de Cálculo 1, 2021/1. Como vocês já devem imaginar, nós estamos um pouco atrasados em consequência da pandemia, nós atrasamos um semestre. Então, nós estamos fazendo agora o curso de Cálculo 1, 2021/1, que seria o curso do começo do semestre, tá? Eventualmente, ou possivelmente, para o próximo semestre, para o começo do ano que vem, ou já no semestre do ano que vem, nós já estaremos andando em dias, a gente espera que sim, existe uma possibilidade disso. Mas esse semestre, então, é o 2021/1. Pessoal, eu tenho que dar para vocês, nesse primeiro dia de aula, nessa primeira aula, no caso, as informações básicas que é direito de vocês saber. Quais são elas, a forma que vocês serão avaliados e o curso que será dado, tá, gente? É um direito de vocês saber disso no primeiro dia de aula. E eu já passei para vocês isso, né? Essa é uma turma essencialmente de calouros, então tenho certeza que muitos ainda estão perdidos, talvez nunca tenham usado a plataforma Teams. Então, ainda não viram, mas vocês têm acesso, por ser aluno do Cefet, têm acesso ao Teams e, consequentemente, acesso a uma aba, um setor que é o curso de cálculo 1 que é dado por mim. E lá, na aba geral, eu já coloquei para vocês, disponibilizei o cronograma de trabalho desse semestre. Nesse cronograma constam todas as aulas que faremos, além do material da ementa que será dada no curso e em cada respectiva aula. Então vocês vão poder acompanhar o curso por lá. Além disso, nesse curso consta as avaliações de vocês, as datas. Então, como faremos essas avaliações? Serão 5 avaliações no total, sendo 4 provas, P1, P2, P3, P4, e uma avaliação que será a avaliação decorrente das listas de exercícios que eu vou dar para vocês. Lista de exercício? Que listas? Bom, as listas, o processo das listas será o seguinte: para cada aula que eu der para vocês, lembrando que esse curso que vocês vão fazer agora é um curso de 6 créditos. O que quer dizer isso? Vocês têm 3 dias de aula por semana, 2 horas aula por dia. Então, segunda, quarta e sexta vocês têm aula. A aula é de 2 horas. Mas eu não vou colocar aqui para vocês vídeos de 2 horas. Por que não? Porque 2 horas é cansativo, vocês não vão acompanhar. Eu vou colocar vídeos de entre meia hora e 40 minutos aproximadamente, tá, gente? Aí, e o resto do tempo? Bom, vocês, primeiro, o vídeo não vai ser só de 30 a 40 minutos, porque vocês certamente vão parar o vídeo, vão consultar, fazer as contas à mão, depois voltam, assistem, procuram outros vídeos, outros professores que fazem a mesma disciplina, vão pegar várias ideias, vão se fortalecer naquele tema e ao final vai ter passado mais de uma hora para assistir uma aula. Depois disso, vocês vão ter uma lista de exercício que eu vou estar enviando para vocês a cada aula. Então, a cada aula que eu der para vocês, eu mando uma lista de exercícios. Essa lista vai constar de umas 10 questões mais ou menos. E vocês vão fazer essas questões de uma aula para outra sempre. Ah, professor, é muito puxado, não consigo fazer. Gente, é da aula. Você tem 2 horas de aula todo dia. Eu vou estar dando de teoria 1 hora de aula entre vídeo e vocês consultarem aí, assistirem, lerem a matéria. A outra hora é dos exercícios, vai ser a lista que eu vou estar enviando. Então, por favor, não me escrevam mensagens e nem chorem para mim dizendo que está muito puxado e que vocês não têm tempo de fazer lista. A lista é da aula. Você só tem que assistir 1 hora de aula e começar a fazer a lista mais 1 hora. E pronto, você em 1 hora vai fazer as listas sem dúvida. Ah, não consegui fazer uma ou outra questão. Então, como é que vocês vão proceder? Vocês terão 2 monitores à disposição. O monitor é um aluno de bom nível, que já está adiantado, e que auxilia vocês no desenvolvimento das questões. Ele está dentro das turmas, tá? Eu já inseri ele dentro das turmas. Você só tem que mandar mensagem para ele ou consultá-lo, chamando ele consultá-lo, e ele vai ajudar vocês a resolver aquelas questões das listas que vocês não conseguirem.
E além disso, eu estou online, eu tenho dedicação exclusiva em tempos normais na unidade, eu vou estar lá todos os dias lá disponível. E nesse caso, eu vou estar aqui online. Quando eu não estiver online para atender vocês, vocês deixam a mensagem e eu já em seguida vou estar retornando para vocês a resposta. Então, é via chat, tá, gente? Chat dentro do Teams. Pessoal, evitem Facebook, e-mail, Zap, evitem tudo isso. O nosso canal de contato é via Teams. Então, deixem a mensagem lá, recolham a resposta lá. As tarefas serão enviadas pelo Teams e devolvidas pelo Teams. Eu aconselho que vocês conversem com outros colegas, com os outros alunos, para que vocês possam aprender a como receber a tarefa e de devolver a tarefa. Não é difícil, mas os primeiros dias o pessoal sofre um pouquinho, apanha, mas depois de algumas aulas, algumas tentativas, já conseguem mandar as tarefas de volta sem nenhum problema, tá? No final do período, eu vou recolher todas as tarefas, faço um sorteio de algumas, corrijo por sorteio, são muitos, eu não tenho como corrigir tudo. Corrijo por sorteio, né? Várias, por amostragem, a estatística, e envio as respostas para vocês, avalio e faço o controle de notas para dar a quinta nota, tá bom? Então, vocês terão 5 notas, 4 provas escritas que vocês vão desenvolver aqui no Teams, eu já vou falar sobre isso, e uma prova que será as tarefas que eu vou mandar para vocês a cada aula, tá bom? E se vocês dentro dessas 5 provas não forem aprovados, a média é somar a 5 e dividir por 5, tem que dar média 7 para ser aprovado direto. Nós teremos mais uma prova, que é a prova final, onde você faz a prova final e tem média 5, tá? Tudo isso, gente, tá nesse calendário que eu mandei para vocês, no cronograma que eu mandei para vocês. Além disso, tem lá prevista uma prova de reposição para caso algum de vocês tenha algum problema e não possa fazer uma das provas, tá? Não podendo fazer uma das provas, vocês farão uma prova de reposição. Notem que, pessoal, é um trabalho em casa, é um trabalho remoto. Então, vocês não têm nenhuma razão para não fazer as provas. Ah, estou doente. Só se for uma doença que você teve que recair no hospital que não pôde fazer. Mas isso não vai acontecer com você as 4 provas. Então, ainda assim, se você tiver dificuldade de fazer uma prova, você vai poder fazer a prova de reposição, que vai ocupar o lugar dessa prova que você faltou, tá bom? Então, as questões de avaliações estão dadas. É, um conselho que eu dou para vocês é se empenhe, gente. Vocês precisam entender que vocês estão num novo tempo. Aquele tempo de você ficar sentado na sala de aula, vendo o professor falar, fazer ali a tua aula, botar embaixo do braço e voltar no dia seguinte, ele acabou. Aqui nós estamos num novo tempo. Vocês precisam entender que se escolheram esse curso de engenharia para vocês fazerem, é para que vocês se profissionalizem, se tornem bons profissionais no futuro. E para você se tornar um bom profissional no futuro, você precisa aprender aquilo que está nesse curso. Foi pensado para você. Então você precisa aprender essas coisas para se tornar um bom profissional no futuro. Não é uma questão de ser aprovado ou não ser aprovado, gente. Entendam isso. Você precisa aprender e não é uma questão de aprender ou não aprender. Se você não aprendeu o suficiente, o melhor é que você faça o curso de novo até aprender o suficiente para seguir adiante. Existem alguns alunos que insistem ainda estão um pouco atrasados na mentalidade e insistem em usar recursos inadequados para serem aprovados no curso. Não existe como a gente fazer controle. Então, é aquela situação em que você precisa se conscientizar. Chegou o seu momento de ser adulto, de ser responsável. Você vai fazer o curso. Se você não tem condições, se você não aprendeu nada, não tem condições de ser aprovado, o melhor é que você não seja aprovado. Você tem que entender isso. Não, eu vou fazer o curso de novo. Ou se for o caso, e você sentir, depois de ter rodado aqui um semestre, entender que não é a sua área, você não gosta do que está fazendo, você escolheu a área errada, porque engenharia tem tudo a ver com matemática, física, química. Então você precisa gostar dessas coisas, tá? Estou dizendo isso porque eu espero no final do semestre que vocês estejam maduros o suficiente para entender que
Você aprendeu o que deveria no curso, fez todas as listas, estudou, aprendeu e é um profissional qualificado e, portanto, vai seguir adiante. Ou não, você não conseguiu, por questão de tempo, questão de trabalho, por qualquer outra questão, não conseguiu ter o desempenho necessário, você não aprendeu o suficiente. E o melhor é que faça de novo para aprender. Então você vai ter que entender isso, você vai ter que ter maturidade para entender isso. Então, muito cuidado, gente. É um curso difícil, pesado, puxado, mas em compensação, se vocês fizerem bem feito esse curso, iniciarem com o pé direito a faculdade de vocês, eventualmente o ano que vem a gente já retorne para a sala de aula, vocês vão continuar bem e vão se formar dentro do prazo e aprendendo tudo com muito bom desempenho. Por outro lado, se você for se arrastando no curso e tentar passar a todo custo, nós retornaremos em seguida para a sala de aula, para as aulas presenciais. E acreditem, gente, é muito difícil um aluno que não tem os desempenhos mínimos nas disciplinas, principalmente nas básicas, seguir adiante e conseguir se formar no final. Pra vocês terem uma ideia, é um curso que entra 40 alunos e não se formam 10 no período. Quer dizer, é difícil e muitos alunos demoram a entender isso, que precisam se empenhar, e aí quando entendem já é tarde e precisam refazer o curso. Então eu espero que vocês tenham entendido isso de início e saiam acelerados, estudando, fazendo as listas, correndo atrás, sendo bons alunos. Mudem a mentalidade, ok, gente? Tá bom. Eu vou iniciar esse curso com a aula 1. Eu já estou dando esse curso há 3 semestres, então esse é o terceiro. Então já tenho 2 cursos online produzidos. Os outros eu produzi independentemente. Agora, esse terceiro, eu vou reaproveitar o material que eu usei nos outros 2 para fazer esse terceiro, de maneira que vocês terão aulas reutilizando. O pessoal que está fazendo de novo, vou pegar parte do material que eu já fiz, vou completar com algumas ideias novas e dessa maneira vocês terão é, um curso mais qualificado, eu diria, porque já tem a experiência passada, mais o que eu vou adicionar agora. E essa primeira aula, Estruturas Algébricas, vai ser a aula do semestre passado, porque é uma aula boa, está bem completa, vocês vão poder entender bem. E eu vou estar adicionando as listas de exercícios para os alunos que estão refazendo, tem alguns que estão refazendo o curso. Eu vou estar adicionando as listas de exercícios, mais exercícios para que vocês possam ter, além dos que já fizeram no semestre passado, possam ter novos semestres. E os alunos novos estão chegando, bom, gente, se debrucem e trabalhem, é tudo novo para vocês, tá bom? Essa primeira semana, esses 2 dias, quarta e sexta-feira, eu dei uma segurada, porque está ocorrendo na unidade a semana de acolhimento dos calouros. Esse é um curso essencialmente de calouros, portanto, vocês devem estar participando das atividades de acolhimento, e por causa disso eu dei uma segurada. Mas esse é um curso assíncrono, portanto, eu vou estar disponibilizando essa aula e vocês vão poder assistir no final de semana ou na segunda-feira, no horário da aula de segunda-feira. Você pode assistir esse vídeo na segunda-feira ou na terça, eu vou estar já passando a primeira tarefa, tá bom? Pessoal, de novo, levem a sério, como se fosse uma aula. Acostumem-se naquele determinado horário, sentar na cadeira e ficar 2 horas, pelo menos, fazendo os exercícios e estudando. Se você não tiver essa disciplina, é um pouco difícil você chegar no final do curso com sucesso, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar. Então, olá pessoal, vamos para a nossa aula 1. Agora sim, começamos a trabalhar pesado. Eu vou passar para vocês uma ideia, lembrando que esse tópico ele é um tópico introdutório para que vocês se ambientem dentro do curso de cálculo. É um tópico mais da linha de álgebra, vocês vão trabalhar mais com ele dentro da álgebra linear, mas a gente já vai vamos dar agora umas pinceladas para que vocês possam ir organizando as ideias. Essa é a ideia de estruturas algébricas. É mais ou menos assim, se você quer fazer um bolo, se você quer fazer uma obra ou qualquer coisa que você vá fazer, você primeiro precisa ter à mão todos os objetos que você vai precisar para realizar aquela tarefa e conhecer a forma com que eles se relacionam. Por exemplo, vamos supor que você vai construir uma casa, então você vai ter que ter tijolo, cimento, areia, pedra, ferro. Você depois vai ter que saber
como misturar pedra, areia, cimento, a ordem, como você vai colocar, por exemplo, você não vai colocar primeiro um monte de cimento, depois um monte de tijolo em cima, você vai ter que colocar um pouco de cimento, um pouco de tijolo, mais cimento, mais tijolo, mais cimento, mais tijolo. Quer dizer, existem uns procedimentos que você precisa conhecer. Essas ideias, essa organização, digamos assim, mais ou menos podemos pensar que estabelece uma certa estrutura. A estrutura algébrica que a gente vai ver aqui é a base para a gente criar um ambiente onde possamos trabalhar ao longo de todo o semestre. Então, vamos lá. O que é uma estrutura algébrica? Bom, uma estrutura algébrica é um conjunto, né, uma vazia, ou seja, um conjunto que tenha elementos e que dentro desse conjunto, esses elementos, entre eles, possuam pelo menos uma operação binária, e essa operação binária deve satisfazer determinadas propriedades. Mais ou menos aquilo que eu disse agora há pouco. Se você quer fazer o bolo, por exemplo, vamos criar uma estrutura fictícia aqui, algébrica, não algébrica, mas uma estrutura aqui para a nossa receita de bolo. Então você tem que ter farinha, ovo, leite, manteiga, a forma, óleo, açúcar, sal, todas essas coisas. Aí você você sabe que você não pode colocar o ovo direto no liquidificador e depois leite e manteiga. Você tem que quebrar o ovo, botar no liquidificador, depois botar manteiga ou leite. Não. Quer dizer, farinha de trigo junto? Não. Existe uma ordem que você pode trabalhar essas coisas. Você vai juntar, por exemplo, leite e farinha de trigo e vai operar essas duas coisas e vai chegar numa massa consistente, um outro elemento. E assim você vai manipulando esses caras até chegar no resultado que você queira. É assim, só para vocês terem uma ideia, né? Mas é a ideia do que a gente vai fazer aqui. Eu tenho um conjunto de elementos e uma operação lá dentro que eu posso fazer com esses elementos, tá? E essa operação satisfaz determinadas propriedades. Isso é uma estrutura algébrica. Vejamos aqui o nosso primeiro exemplo. Pessoal, essa é uma teoria muito rica. Você querendo estudar mais do tema, é só pegar livros de álgebra. Pega livros de álgebra e você vai encontrar muitas coisas a respeito de estruturas algébricas lá. Eu já vou começar logo numa estrutura bem mais sofisticada e conhecida, que é a estrutura de grupos. Bom, e o que é um grupo? Bom, um grupo, como eu disse antes, é um conjunto não vazio, munido desse caso aqui, de uma única operação binária. Quer dizer, pegando elementos desse conjunto G, que é no vazio, eu só posso fazer uma operação com eles. É fechado para essa operação, e aqui eu vou passar para vocês o que é ser fechado, tá? O que é operação fechada no conjunto. Então vamos lá. Então vamos lá. Operação fechada em um conjunto. Então, uma operação é fechada no conjunto quando, se você pegar dois elementos quaisquer do conjunto, faz aquela operação neles e o resultado dessa operação cai dentro do conjunto, tá certo? Entenderam? Exemplo. O conjunto N dos naturais com a operação menos, né, subtração, não é fechado. Pessoal, quando você em matemática faz uma afirmação desse tipo, o conjunto dos números naturais com a operação subtração não é fechado. Quando você faz esse tipo de afirmação,
você precisa do tipo, uma afirmação do tipo não é, basta você mostrar um exemplo onde isso não acontece, tá? Porque eu estou dizendo que ela não é, então deve existir lá dois elementos lá que isso não vale, tá certo? Então, de fato, olha, se você pegar 5 operado com 3, isso te dá 2. Isso pertence aos naturais, ok. Mas 7 operado com 10 é igual a menos 3, que não pertence aos naturais. Tá bom? Então, não é fechado. Ok? Não é fechado. Tá claro, gente? Então, o que é ser fechado? Uma operação é fechada no conjunto quando, operando dois elementos quaisquer do conjunto, sempre dá um elemento do conjunto. Então, aquela operação é fechada. Por exemplo, se fosse soma, seria fechado, já que eu vou pegar 5 mais 3 dá 8. Quer dizer, somar dois elementos do conjunto dos naturais dá sempre um número natural e não tem nenhum problema. Mas nesse caso aqui, a subtração que eu peguei não é fechada, já que se você pegar, por exemplo, o 7 e o 10, 7 menos 10 dá menos 3, que não está nos naturais, ok? Isso é ser fechado. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, então, continuamos, gente. Esse conjunto G é grupo se ele tiver essa operação e satisfizer as seguintes propriedades. Veja, a operação estrela, né, que é essa operação aqui do conjunto G, ela deve ser associativa, ou seja, tem que ter associatividade. O que é associatividade? Associatividade é quando você pega três elementos e pode operar de qualquer maneira. Por exemplo, você pode operar esses dois e depois operar com esse, ou opera esses dois e depois opera com esse. E isso vai dar sempre o mesmo resultado. Então, você pode associar isso de forma que você achar melhor, tá certo? Então, isso é associatividade. No grupo, isso vale. Você pode fazer isso. Toma três elementos e não interessa a ordem que você opera eles, tá certo? Depois, a outra propriedade que deve satisfazer. No conjunto G, existe um elemento neutro para estrela. Isso quer dizer o seguinte, que existe um único E em G, tal que para qualquer A desse conjunto G, A operado com esse E é a mesma coisa que E operado com A, que é o próprio A. Pessoal, no caso aqui, se nós pensássemos G como sendo o conjunto dos números inteiros, por exemplo, quem seria esse E? Qual é o cara que você soma com ele e não faz nada? Seria o zero, né, gente? Então, A operado com o zero é o próprio A. O zero é o elemento neutro dessa soma, dessa operação nesse caso. Então, para cada elemento de G, existe um simétrico, ou oposto. Isto é, você pega um elemento A do conjunto G, existe um menos A, que eu vou chamar dessa maneira, de tal forma que quando você operar o A com esse menos A, que é a mesma coisa que operar o menos A com A, dá um neutro. Tá? Voltando ao exemplo dos números inteiros aqui, se você tiver o 5, por exemplo, quem vai ser o simétrico ou oposto do 5? O menos 5, porque você faz 5 mais menos 5 e dá 0, né? Que é o neutro lá no caso, ok? Se além disso a operação estrela for comutativa, isto é, se para cada elemento A e B em G tivermos A operado com B igual a B operado com A, nós dizemos que o grupo G é um grupo abeliano, quer dizer, ele é um grupo comutativo, né? Então, o que é um grupo comutativo? É um grupo que possui 4 propriedades: a associatividade, o elemento neutro, o elemento simétrico e a comutatividade. Tá certo, gente? Então, vamos aos exemplos de grupos. Então, exemplos de grupos. Nós temos aqui alguns exemplos de grupos. Por exemplo, os naturais, não é exatamente esse símbolo aqui, tá, gente? Ele é um pouquinho estilizado, mas eu vou usar esse aqui mesmo, que aqui eu não tenho outro. N
os naturais com soma não é grupo. Não é grupo, gente? Os naturais com soma, por quê? Se você pegar dois números naturais somados, dá um número natural. Por que os naturais com soma não é grupo? Ora, os naturais com soma não é grupo porque, mesmo que a gente considere o zero aqui como neutro, você não tem os opostos, os simétricos. Fura essa propriedade aqui, ó, tá certo? Portanto, os naturais com soma não é grupo. Z com soma é grupo. Se você olhar aqui, ó, ele primeiro que é fechado, a soma no Z é fechado. O Z, pessoal, são os inteiros, né? Os positivos e negativos inteiros. Então, você associa para somar, não tem problema. O elemento zero é o elemento neutro da soma nos inteiros. Para cada número que você pegar, para cada elemento inteiro que você pegar, você tem o oposto. Por exemplo, se você pega o 5, o oposto é o menos 5. Se você pega o menos 10, qual é o oposto do menos 10? É o menos 10. Mas menos 10, você vai dizer que é o 10. Daí surge a regrinha de sinal, né, gente? Menos é mais, tá? Bom, então, Z com soma é grupo. Z com multiplicação não é grupo. Por que o Z com multiplicação não é grupo? Se você pegar 3 vezes 5 dá 15. E é inteiro. 5 vezes 7, 35 é inteiro. Por que não é grupo Z com soma com multiplicação? Ora, Z com multiplicação não é grupo porque fura o simétrico, né? O oposto. Se você pegar o 7, qual é o número que multiplicado por 7 vai dar o 1, que nesse caso aqui o neutro não é o 0, mas sim o 1, tá certo, gente? Então não é grupo, porque falta os simétricos ou os opostos. Que, pessoal, são os racionais, as frações, né? São os números racionais. Então, os números racionais com multiplicação é grupo. O conjunto dos números, claro que com soma também é grupo, né, gente? O conjunto dos números reais com soma ou com multiplicação é um grupo abeliano. Aliás, aqui vocês verifiquem aí qual desses aqui é abeliano, né? Se não me engano, todos esses que são grupos são abelianos aqui. Tá, gente? Então, os números reais, R, com multiplicação ou com soma, é grupo abeliano, tá bom? Então, a ideia de estrutura algébrica é essa. Você criar uma estrutura, um conjunto no vazio, verificar uma operação binária e nessa operação binária você verifica as propriedades. Agora vamos ver um outro exemplo de grupo, bastante interessante e que vocês vão trabalhar muito e já trabalharam e nem perceberam que se tratava de um grupo, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então voltamos aqui. Agora sim eu vou fazer um exemplo para vocês. Não é tão comum quanto esse que vocês viram, é um exemplo mais sofisticado, mas também é um exemplo que vocês conhecem. Então vejamos. O exemplo é o grupo da unidade imaginária. Então considere o conjunto. Veja só, gente, se eu vou dar um grupo, eu necessariamente preciso dar o quê? O que é um grupo? Bom, você volta lá na definição, verifica que um grupo é um conjunto não vazio, então, portanto, eu começo dando um conjunto não vazio. Então, considere o conjunto. Vamos chamar de G mesmo, tá? G igual ao conjunto formado pelo 1, pelo menos 1, pelo I e o menos I. Aí vocês se perguntam, mas quem que é esse I? Onde I ao quadrado vai ser igual a menos 1, ok? I ao quadrado é igual a esse menos 1 aqui, tá? Então, agora eu tenho, lembra lá, o que é grupo? Grupo é um conjunto não vazio, tá aqui o conjunto não vazio, munido de uma operação. Então, eu preciso dar para vocês uma operação. Então, munido da operação multiplicação.
Tá, gente? Então, é o conjunto 1 menos 1 e I menos I, munido da operação multiplicação. Este conjunto é um grupo abeliano. De acordo? Então, estou afirmando para vocês que o conjunto formado por 1 menos 1, I menos I, onde I ao quadrado é menos 1, é um grupo abeliano. E aí, como é que eu faço para verificar isso, gente? Ora, eu vou rapidinho voltar aqui, só para vocês lembrarem. Ó. O que é um grupo? Tem que ter uma operação que está ali dentro, que a gente já deu, é um conjunto não vazio que eu já dei, e deve valer a associatividade, o elemento neutro, o elemento simétrico e a comutatividade, porque eu estou dizendo que é abeliano. Tá? Então, voltamos aqui. Veja só, gente. Então, eu tenho que mostrar para vocês que isso de fato acontece. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. G com multiplicação é grupo abeliano. Bom, pessoal, em geral, para a gente fazer isso, como é um conjunto finito de elementos, tem 4 elementos, a gente pode apelar para uma tabela. Eu não vou fazer ela perfeitinha, não, vou fazer ela aqui rapidinho, só para... Então, vamos ver aqui, tentar fazer uma tabela aqui. Tá aí, gente. Vão ter uma tabelinha, vai ser a multiplicação, tá certo? Vou mudar a cor para poder facilitar aqui o entendimento de vocês. Vou colocar aqui essa cor vermelha mesmo, é aberrante, mas tudo bem. Então, pessoal, olha só. Isso se chama uma tabela de dupla entrada. Aqui é 1, aqui é o menos 1, aqui é o I e aqui é o menos I. Aqui é o 1, aqui é o menos 1, aqui é o I e aqui é o menos I. Eu vou poupar a vista de vocês que esse vermelho aqui está muito berrante. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes I. 1 vezes menos I, menos I. Menos 1 vezes 1, menos 1. I, menos I. Tá certo, gente? Ó, multipliquei nos dois sentidos. Agora, menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 1 vezes I, menos I. Menos 1 vezes menos I, I. I vezes menos 1, menos I. I vezes I quadrado. Mas I quadrado é menos 1. I vezes I menos I quadrado, que é menos menos 1, que a gente sabe que é 1. I vezes menos 1 é I. I vezes I menos 1, com aquele menos ali dá 1. E I quadrado, que é menos 1. Então, observe, gente, que está fechada, a operação está fechada, está bem definido, vale a comutatividade, tem o elemento neutro, olha, repete todo mundo aqui. Então, essa tabela nos mostra que, de fato, esse conjunto munido dessa operação é um grupo. E aí você deve pensar, bom, tá aí, o que a gente pode fazer com grupos? Agora eu vou propor para vocês um exercício, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um exercício aqui. Vocês vão ver que interessante. Então, pessoal, agora, então no nosso exercício consiste no seguinte, vejam só. Eu quero que vocês calculem, vocês lembram, né? Lembram que
a operação é fechada no conjunto, quer dizer, tudo que você operar dentro do conjunto tem que cair dentro do conjunto, porque é um grupo, nesse caso é um grupo abeliano, já vimos. Então, esses caras que você está operando aqui, ó, por exemplo, I na 247, é você pegar I e operar 247 vezes. Onde é que tem que cair esse cara? Tem que cair lá dentro. Por exemplo, I na 1024, você vai operar I 1024 vezes. Ele vai ter que cair lá dentro, tem que ser alguém lá de dentro. E a pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês é: quem é o elemento? Tá certo? Então, nós vamos agora responder essas perguntas aqui, ou encontrar esses valores. Ok? Então, e como é que eu vou fazer isso? Tá, vamos pensar o seguinte, tá? Como é que eu faço isso? Você vem aqui e faz o seguinte, como você não tem nem ideia, você faz aqui ideia. Então você faz I elevado a zero. Quanto é I elevado a zero? Ora, todo número elevado a zero é 1. I elevado a 1. Ora, o que é I elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, por definição, I ao quadrado é menos 1. I ao cubo, o que é I ao cubo? Ora, I ao cubo é I ao quadrado vezes I, não é isso? Mas o que é I ao quadrado? I ao quadrado é menos 1, então é menos 1 vezes I, que é menos I. Tá certo, gente? Então, I ao cubo é menos I. O que é I na quarta? I na quarta é I ao quadrado vezes I ao quadrado, ou, se você preferir, I ao cubo vezes I. Mas vamos optar por esse daqui. Isso aqui é menos 1 vezes menos 1, e isso é 1. O que é I na quinta? I na quinta é I na quarta vezes I, mas I na quarta é 1, portanto, isso aqui é I. O que é I na sexta? I na sexta é I na quarta vezes I ao quadrado. I na quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. Portanto, isso aqui é menos 1. Aí você pensa o seguinte, gente, eu poderia ficar fazendo isso aqui, dando voltas e ir repetindo isso aqui até quando, né? Quer dizer, está na hora da gente ficar mais esperto, despertar. Olha o seguinte, I na 0 é 1, I na 1 é I. I ao quadrado, menos 1. I ao cubo, menos I. I na quarta, 1. Opa, já deu 1 lá. Ó. I na quinta, I. Opa. I na sexta, menos 1. Então, I na sétima tem que ser menos I. E I na oitava, 1 de novo. Então, essa coisa fica dando voltas. A gente diz que fica dando voltas módulo 4. A cada 4 elementos se repete, tá certo, gente? 1, 2, 3, 4, deu menos I, repetiu. Então, eu vou usar esse raciocínio que eu acabei de concluir aqui para resolver o nosso problema aqui. Então, o que você tem que fazer primeiro? Ora, você vem aqui, então vamos fazer aqui, fazer um rascunhozinho aqui. 247 é igual... 247 é igual a 61 vezes 4 mais 3. Ok? Então, 16, 2, 2, 24, 240, 244 com 3, 247. Ok? Então, 247 é 61 vezes 4 mais 3. Aí você vem aqui e faz o seguinte, olha. Então, pessoal, 247 é 61 vezes 4 mais 3. Portanto, I elevado a 247 é I elevado a 61 I elevado a 61 vezes 4 mais 3.
Isso é igual, vamos vir aqui para baixo, isso é igual a I elevado a 60, elevado a 4, isso é I elevado a 4, elevado a 61, que é isso aqui, né, gente? I elevado a esse vezes esse, é a mesma coisa que você fazer elevado a um elevado ao outro, tá? Vezes potência de mesma base, você preserva a base e multiplica, e soma os expoentes, portanto, I na terceira, tá certo, gente? Então, o que é I na 4? I na 4 é 1 na 61, vezes, o que é I na terceira? I na terceira está aqui, é menos I, vezes menos I. Portanto, isso aqui é igual a menos I. Tá certo, gente? Então, I na 247 é menos I. Tá certo? Rapidinho aqui, ó, vou fazer esse daqui, os outros vão ficar como exercício para vocês trabalharem. O que é 1024? 1024 é 4 vezes 256, né? Então é I elevado a 4 vezes 256. Isso aqui é igual, I na 4 é I na 4, 1 na 256 é 1. Tá, gente? Então, agora vocês têm uma ideia, façam os outros dois, acompanhem a lista, teremos mais exercício para vocês. Valeu? Isso aí.